Olá pessoal, um ótimo dia a todos, espero que estejam acompanhando as pílulas do Caminho Verdade e Vida. Estamos juntos mais uma vez para mais um capítulo. Vou fazer uma breve prece para a gente começar o nosso estudo. Mentores e guias espirituais que nos acompanham, que nos abençoam no dia de hoje, agradecemos pela oportunidade da reencarnação. Agradecemos pela oportunidade de termos comida, um lar, trabalho, mas agradecemos também pelas dificuldades e pelos sofrimentos que enfrentamos, pois são eles que vão nos moldar a sermos melhores. Serão eles que nos elevarão ao plano da felicidade. Seguindo então o exemplo do nosso Mestre Jesus, trabalhando com humildade e fé para quando este mundo chegar. Muito obrigada, queridos amigos, muito obrigada, Mestre Jesus, que assim seja. Vamos lá, pessoal, o capítulo hoje é o 94, ao salvar-nos. Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Marcos, capítulo 15, versículo 30. Esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. A criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador. A terra apenas conhecia vencedores que chegavam brandindo armas, cobertos de glórias sanguinolentas, heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedra. Aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual. Para conquistar, dava de si mesmo. A fim de possuir, nada pretendia dos homens para si próprio. No propósito de enriquecer a vida, entregava-se à morte. Em vista disso, não faltaram os escarnecedores no momento extremo, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão. Neste testemunho, ensinou-nos o Mestre que ao nos salvarmos, no campo da maldade e da ignorância, ouviremos o grito da malícia geral nas mesmas circunstâncias. Se nos demoramos colados à ilusão do destaque, se somos trabalhadores exclusivamente interessados em nosso engrandecimento temporário na esfera carnal, com o esquecimento das necessidades alheias, há sempre muita gente que nos considera privilegiados e vitoriosos. Se ponderamos, no entanto, as nossas responsabilidades graves no mundo, chama-nos loucos, e quando nos surpreende com experiências culminantes revestidas da dor sagrada que nos arrebata a esferas sublimes, passa junto de nós, exibindo gestos irônicos e recordando os altos princípios esposados por nossa vida, exclama desdenhosa: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Duas passagens desse texto me chamaram muita atenção. A criatura humana não podia compreender o sacrifício do Salvador e, para conquistar, dava de si mesmo. Que essa mensagem de Emmanuel, fala pra gente. Se nós optamos por uma vida de doação, muitos vão nos ridicularizar, muitos vão nos chamar de loucos. Agora, se eu tenho prosperidade no meu trabalho, se muitas vezes eu passo por cima de outras pessoas para conseguir subir uma posição, seja no meu trabalho, seja num prédio, num condomínio, assim, uma posição de síndico, que seja, Se eu faço disso para me engrandecer, muitos vão falar: é uma pessoa que eu queria seguir, essa pessoa eu queria ser, essa pessoa ela tem potencial, essa pessoa ela tem virtudes. Como se essas virtudes fossem medidas pelo dinheiro, pelo poder, por coisas materiais. E é muito engraçado que isso só faz sentido quando a gente pensa na vida terrena. A partir do momento que eu considero a eternidade, que nós somos seres imortais, já não faz o menor sentido eu me preocupar com isso, porque isso aqui já foi, minha vida. Já acabou. Isso foi esse instante, esse estalar de dedos foi o instante da minha vida perante a eternidade.
E aí eu queria trazer uma frase que foi do padre Fábio de Mello. Ele colocou assim: às vezes o que queremos dos bens materiais não é o que eles oferecem em si, mas sim a ilusão que nos provocam. E eu concordo com ele, né? Nós estamos imersos num plano de ilusões, em que a beleza, a riqueza, as cores, tudo isso faz diferença no nosso dia a dia. E não faz, né? Estar falando com vocês agora, estar usando esse instrumento, me faz uma pessoa maior, menor, melhor? Não, não faz. É igual. Nós somos todos iguais. Se tivesse alguém que fosse diferente, não estaria nesse plano. Estamos todos no mesmo plano, caminhando para o mesmo lugar, com dificuldades diferentes, mas porque somos espíritos diferentes, com escolhas diferentes. Então eu não posso desejar o meu bem-estar, eu não posso desejar o meu conforto, é errado isso? Eu tenho que viver como São Francisco, abdicar dos meus bens materiais, abdicar da minha comida, das minhas vestes? Não, não é bem assim. Para quem tem essa capacidade, acho louvável. E aí a gente precisa estudar muito bem o que fala o Livro dos Espíritos sobre os motivos que nós estamos optando por seguir essas linhas. Não para mostrar como, olha, a Viviane, ela é tão humilde, ela abdicou de todos os bens materiais dela para viver de luz e comer as plantas. É para isso que eu estou querendo abdicar? É para isso que eu estou querendo ser que nem São Francisco? Então acho que eu estou escolhendo errado, porque não foi assim que ele fez. Não foi com esse intuito que ele fez. Então se eu estou com esse intuito, a ideia já está errada, né? Nós medimos muito pelas nossas ideias, pelos nossos pensamentos. E aí quem responde isso, né? Na verdade quem faz a pergunta é o próprio Livro dos Espíritos, né? Pergunta 719. É repreensível ao homem procurar o bem-estar? E a resposta: o bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe senão o abuso, porque o abuso é contrário à conservação. Ele não considera crime a procura do bem-estar, se esse bem-estar não é adquirido às custas de ninguém, e se não deve enfraquecer nem vossas forças morais, nem vossas forças físicas. E aí eu já linko com uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Meu Reino Não É Deste Mundo. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos imediatamente... o abuso desses gozos em detrimento das coisas da alma. Aquele que se identifica com a vida futura assemelha-se ao rico que perde sem emoção uma pequena soma. Aquele que concentra seus pensamentos na vida terrena assemelha-se ao pobre que perde tudo que possui e assim se desespera. Então, qual que é a grande lição dessa passagem? Por isso que eu quis trazer tanto o Evangelho quanto o Livro dos Espíritos. Então eu não posso desejar um conforto do meu lar, ter uma casa para morar, ter uma coberta para me cobrir, ter um alimento que eu posso escolher um melhor alimento para mim, às vezes é um pouco mais caro, às vezes nem tanto. Eu posso, se isso é fruto do meu trabalho, do meu esforço, isso sim é super válido. O que a gente não pode fazer? Dar mais valor aos bens materiais do que aos bens da vida eterna. Quais são os verdadeiros valores que nós vamos levar dessa experiência terrena, dessa experiência carnal? Os valores morais. Roupa fica, cabelo fica, corpo fica, tudo fica aqui. Fica, vai virar matéria orgânica. É matéria orgânica? E a gente vai para onde? No plano espiritual. O que vai com a gente? Os nossos valores morais. Então, a partir do momento que eu escolho os bens terrenos sobre os bens da vida futura, é esse o erro que nós estamos cometendo. Então eu não preciso ser como São Francisco em abdicar tudo.
em negar, fazer o voto de pobreza. Eu não preciso disso. Eu posso ter o meu conforto, mas eu tenho que saber dar o valor que ele merece. Saber que é importante sim eu conseguir comer bem, dormir bem, porque eu estou fazendo bom uso desse vaso, que é o nosso corpo. Mas que a supervalorização disso está indo na contramão da nossa evolução. E é por isso que eu queria trazer essa lição, dessas duas passagens do Livro dos Espíritos, do Evangelho, porque são muito condizentes com o que ele está falando. O nome do capítulo de hoje é Ao Salvarmos. Então Jesus nos salvou mostrando como viver. Desta forma. Mas aí eu faço uma brincadeira, Somos nós que devemos salvar-nos através das nossas escolhas. Ele veio mostrar o caminho, a verdade e a vida. Nós temos as escolhas para seguir esse caminho, aceitar essa verdade e viver como ele mostrou em vida. Uma ótima semana, um ótimo dia para vocês. Obrigada por estarem conosco. Até a próxima.